Olá, que bom que você está nos acompanhando aqui pelo canal Humanizar. Estou muito feliz, o nosso canal está bombando nas redes sociais, com a sua ajuda, você que está compartilhando, mas também deixando seus comentários. Então isso é uma alegria muito grande para mim e toda a nossa equipe aqui do Centro Juvenil Vocacional. Eu quero mandar um abraço especial ao pessoal de Ourinhos, que tem nos acompanhado, com a Flávia, muito querida, o pessoal de São Paulo, lá da capital, a Dinalva, a Débora, lá do Santuário Santo de Virges, e o pessoal aqui de Londrina, né? O pessoal da comunidade São José Amarelo e da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Que bom que vocês estão nos acompanhando pelo canal Humanizar. Muito bem, hoje eu vou falar sobre um tema bem bacana, falando sobre qual aparelho que você liga na sua vida. O aparelho do desafio ou da complicação? Qual desses aparelhos que você costuma usar mais na sua vida? Na vida você pode utilizar dois tipos de aparelho. Ou o aparelho do desafio ou da complicação. Geralmente as pessoas gostam de usar mais o aparelho da complicação. Diante de uma situação da vida, você pode começar a ligar aquele bendito aparelho da complicação, colocando mas, se tivesse, eu não dou conta. Então esse aparelho da complicação nos atrapalha muito no nosso desenvolvimento e até mesmo atingir os nossos objetivos. Então a gente precisa estudar, mas também refletir sobre as nossas ações e qual aparelho que eu mais utilizo na minha vida. Eu gostaria de dar um exemplo aqui quando a gente usa o aparelho do desafio e quando eu uso o aparelho da complicação. Vamos supor que agora eu fui convidado para trabalhar num novo local. Só que aí eu posso ter duas atitudes. A primeira, do desafio. Bem, eu posso ver isso como uma maneira de evolução, mas também de aprendizagem, de novas experiências. Então eu me lanço, não é que eu fico pensando tanto, e eu vejo essa oportunidade de trabalho como desafio. Então isso é uma maneira muito mais positiva. Quando eu ligo o aparelho da complicação, aí vem algumas situações que é bem típico do ser humano. A questão do controle, ter o controle de tudo, mas isso eu não vou ter o controle. Eu vou perder a minha privacidade. Eu vou ter que começar tudo de novo. Então, esse aparelho deixa você estabilizado, você fica cristalizado quando você liga esse aparelho da complicação. Quando eu uso o aparelho do desafio, eu aumento as possibilidades de recurso, que isso é o mais interessante da vida. Quando você liga o aparelho da complicação, você para e você não vê possibilidade. Enquanto no desafio você começa a estudar quais são os recursos que você tem para atingir e para superar as suas dificuldades. Geralmente as pessoas elas acabam usando muito medo, o controle, a agressividade, e isso deixa a pessoa até desmotivada, porque ela não vê luz, ela não vê possibilidade. Então é muito importante a gente usar mais o aparelho do desafio do que da complicação. Quando você está habituado a usar o aparelho da complicação, o teu comportamento fica condicionado. Você só sabe fazer uma coisa de um jeito só. Então, esse tipo de pessoa, infelizmente, não gosta de novidade, porque tira ela do controle, ela fica incomodada com a situação, né? Então, ela fica sem jeito para lidar com os recursos e com possibilidades. Então, você vai pensando, né? Como que eu vou fazer nessa situação? Então, a pessoa que liga o aparelho do desafio, ela vai estudar novas maneiras de lidar com a situação. Vamos supor, estou sem trabalho. Ok, não trabalho com psicologia no meu caso, mas eu posso trabalhar como padeiro, como auxiliar de limpeza e entre outras coisas. Acho que isso é por um momento da nossa vida. Eu acho que as pessoas muitas vezes elas acabam
parando porque elas querem as respostas muito prontas e rápidas. Não, tem situações que são apenas do momento, dinâmica da vida, mas que quando você encara, que você luta, você acaba superando essas dificuldades. A nossa tendência é sempre aumentar a nossa estratégia habitual. Exemplo, quando uma criança está dando muito trabalho, eu grito. Essa é uma estratégia. Aí a criança fica com medo e aí eu vou aumentando esse grito. Olha só o que acontece. Você vai se desgastando e você também vai perdendo a dinâmica, né, educativa. Porque se você cada vez grita com a criança, mais ela vai te provocar. Então não é uma boa estratégia. Quantas vezes a gente acaba usando a mesma estratégia para tudo? Não é assim que funciona. Então nos meus relacionamentos eu tenho que prestar atenção se eu não uso. Por exemplo, do jeito que eu me relaciono com a minha mãe, eu não posso me relacionar com a minha esposa ou com os meus amigos. Então existe diferença. Então se eu uso a mesma estratégia de ficar brigando, de ficar reclamando com todo mundo, isso não ajuda e não dá resultado nenhum. A dica de hoje do nosso canal, que diante dessa programação mental que a gente cria, ou de ligar o aparelho do desafio ou o aparelho da complicação, é identificar as nossas atitudes. Você consegue identificar as suas atitudes, o seu comportamento diante das situações? É o primeiro passo para que você possa intervir. Eu acho que essa é uma boa palavra. Se você, diante de uma criança, começa a gritar demais, você vai perceber que nessa hora, opa, eu tenho que mudar de estratégias, eu tenho outras possibilidades para conversar e atingir os meus objetivos com essa criança, que é o grande exemplo de hoje. A segunda dica de hoje é utilizar mais o verbo estar do que o verbo ser. O que eu quero dizer com isso? Em vez de você dizer eu sou desanimado, eu estou desanimado, tem uma grande diferença, porque ninguém fica desanimado a vida inteira. Você tem um período de sentimentos, de emoções. Então, usar mais o verbo estar vai te ajudar você também a ligar o aparelho do desafio. Eu estou com medo. Olha só, eu estou com medo. Nesse momento eu estou com medo. Mas há de passar, porque você liga o aparelho do desafio e você enfrenta, você assume o seu sentimento, mas você não permite que o teu sentimento venha na frente, que eu acho que é isso que acontece na maioria dos casos, é que os nossos sentimentos vão na frente e começa a ter um status do ser. Né? Eu não sou medroso, eu estou com medo. Olha a diferença e o poder. Isso faz parte também de uma linguagem mental e comportamental. Uma coisa que você não pode esquecer nunca. A partir do momento que você pensa uma coisa, você também vai praticar essa ação. Então, se você fala que você é medroso, né, eu sou medroso, você vai se comportar o tempo todo com esse medo. Então, é melhor utilizar o verbo estar. O verbo estar é um verbo que te dá a possibilidade de estar aberto e também possibilita mudanças. Quando você usa o verbo ser, você fecha, você determina. Por isso que a conjugação do verbo é importante. Muito bem, quero terminar hoje agradecendo você que está nos acompanhando pelo canal Humanizar, que está cada dia crescendo, com novos inscritos, e eu peço para você que compartilhe, deixe o seu comentário, eu prometo que eu vou responder juntamente com a nossa equipe. E a gente se vê no próximo programa. Um forte abraço e até mais!